Eu creio sim, eu creio sim, que está cuidando de mim. Eu creio sim, eu creio sim, que está cuidando de mim. Eu creio sim, eu creio sim, que está cuidando de mim. Bem-vindo, família Evangelizar, a mais um programa Bela Graça, aqui na TV Evangelizar. Que alegria te receber, mais uma sexta-feira junto com você. Nós já começamos cantando, eu creio sim que o Senhor está cuidando de mim, Ele cuida de você também, da tua casa. Por isso que eu já inicio aqui recebendo o Gil, meu esposo, que está no teclado, sempre me acompanhando, abrilhantando o nosso programa com a música. E te convido a ligar para nós. Você já sabe que no final nós sempre fazemos uma oração, e eu já quero aqui adiantar para você que hoje nós temos um convidado que irá dar uma bênção no final do programa e fazer uma oração especial para o teu pedido. Então ligue para nós, 41-3221-6060. A nossa equipe do call center está te esperando. Enquanto eu vou falando, você vai vendo a equipe aí toda a postos para receber a tua ligação e o teu pedido de oração. Então ligue para nós, 41-3221-6060. O nosso programa Bela Graça está começando, e é com essa alegria, com essa emoção de sempre, que eu quero dizer para você que o tema de hoje vai tocar o teu coração. Eu sempre vou relembrar você que o programa Bela Graça, ele é para levar, ele foi feito para levar informação, testemunho, conteúdos que podem sim levar você a refletir. Eu tenho recebido várias mensagens, isso tem alegrado o meu coração. Testemunhos, recebido pessoas dizendo para mim: Gra, aquele programa, aquele tema específico abriu os meus olhos, tocou o meu coração. Eu saí daquele momento triste que eu estava por conta do programa, das pessoas que foram lá e testemunharam, das músicas, do momento de oração. Então é isso que nós queremos proporcionar para você. E eu quero agora apresentar o tema de hoje, que é um tema que fala muito a mim, primeiramente. Mente positiva, a diferença para uma vida melhor. E aí eu te pergunto, para você que está em casa, como anda a tua mente? Como você tem trabalhado a tua positividade? Você tem sido mais positivo ou tem sido uma pessoa mais negativa? E aí você pode dizer: ah, Gra, mas a minha situação está tão difícil. Eu digo para você, tente olhar para tudo que você vive esse momento agora, olhando com o coração, usando a tua mente para trabalhar a positividade, pensando que você vai passar, porque Deus nos ama. Eu acabei de cantar para você, eu creia que Ele está cuidando de você. E para falar desse tema, eu quero convidar aqui com alegria o Padre João Marcos Pollack, que ele tem 3 livros lindos, mas um deles se chama O Recomeço, Deus Acredita em Você. E é sobre esse livro, sobre esse tema que nós vamos falar. Padre, seja muito bem-vindo ao nosso programa Bela Graça. Fique à vontade, pode se sentar. Obrigado, Grazi. Obrigado pela acolhida. Sua bênção. Deus abençoe. Muito bom estar aqui participando deste programa. Falar de um tema tão importante, né? Até mesmo nos tempos que estamos vivendo, tempos de pandemia, falar desse tema, mente positiva. Às vezes as pessoas, né, nós como cristãos, não usamos muito falar, né, padre? Às vezes é até um tabu.
Olha aí, vamos falar sobre isso, porque às vezes a pessoa fala, mas não posso falar sobre mente positiva. Não, isso aí não tem nada a ver com ser cristão. E não é isso, né, padre? As pessoas até acham às vezes, né, que falar de mente positiva é estar falando talvez somente de autoajuda ou de um positivismo fora do contexto religioso. E pelo contrário, para nós que cremos, né, cremos na palavra de Deus, até mesmo Hebreus 11, né, que fala da fé, é o fundamento da nossa vida, fundamento, e até mesmo a fé, nós confiamos naquilo que nós ainda não vemos. Isso é ter uma mente também positiva no sentido de acreditar. Mas o fato de nós sermos cristãos, nós portamos a graça de Deus, né? Nós portamos o Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus nos ajuda nesse sentido. O próprio Cristo, né, nos prometeu em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E também o contexto todo, né, até mesmo que eu coloquei no livro, de assumir quem nós somos em Deus. Isso nos ajuda, né? Este foi o meu primeiro livro, lançado em 2016, pela editora Canção Nova. Recomece, Deus acredita em você. Olha, e o Deus acredita em você é o que nos motivou a trazer esse tema, mas trazendo a questão da mente positiva, porque muitas pessoas não falam sobre isso, né? E eu vi em alguns trechos, né, do seu livro, que você fala, Deus acredita em você. E eu vejo hoje no tempo em que nós estamos vivendo, até por conta de tanta dificuldade, né, padre? As pessoas têm desacreditado. Elas têm simplesmente falado, talvez para elas mesmas, ou em casa, não vai dar certo, não vou conseguir. Ou por conta da pandemia, vê tudo escuro em sua frente e acha que não vai mais ter luz no fim do túnel. E esse livro traz isso, porque quando a gente fala recomeço, é um sinal que Deus deixa para nós. Eu sinto isso muito quando eu leio a palavra de Deus. Deus dizendo para mim, Graciele, recomece. Todos os dias é tempo de recomeçar. Basta você acreditar. Então eu queria que o senhor falasse o que te motivou. E o que tem aqui a gente vai encontrar nesse livro. O que me motivou a escrever o livro, o primeiro livro, como eu disse, foi a partir dos atendimentos mesmo que nós fazíamos na direção espiritual, na confissão, pregações também, que eu saía pregar, né? Nós somos padres missionários. Então, eu escrevi o livro porque o que eu percebo nas pessoas, num atendimento, numa confissão? Eu percebo que nós sabemos que Deus nos ama, não é? A gente sempre está ouvindo o tempo todo que Deus me ama, que Deus te ama. Mas será que verdadeiramente nós já fizemos uma experiência verdadeira do amor de Deus? Será que nós nos consideramos amados por Deus? Porque às vezes os nossos traumas, a nossa história de vida, faz com que a gente não experimente, não toque ainda nesta graça, neste amor de Deus. Um outro ponto que eu coloco no livro é a questão da misericórdia de Deus. E aí eu cito Davi, eu cito a pecadora arrependida, eu cito Pedro, pessoas escolhidas por Deus, mas foram pessoas limitadas. Mas nem por isso, a sua limitação, as suas limitações, foram empecilho para que eles pudessem progredir. Por quê? Porque se a pessoa tem um desejo de crescer, um desejo de progredir, o Senhor não desiste de nós, nunca desistiu. Só pegar a história de São Pedro, né? Lá em João 21, Pedro volta a pescar e Jesus vai até ele, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Jesus tinha todos os motivos ali, até mesmo para chegar e dizer, Pedro, olha o que você fez comigo, né? Você me negou, eu confiei a igreja a ti, mas pelo contrário, Pedro, tu me amas. Estava convidando Pedro ali a retomar e a recomeçar. Então eu escrevi nesse sentido, para que as pessoas não desistam. Eu até digo em minhas pregações, Deus acredita em você, mas será que você acredita que Ele acredita em você? Será que nós verdadeiramente temos consciência de que nós somos cristãos e o cristão no mundo ele porta a marca de Deus? Ele porta a marca do Espírito Santo. Uma das coisas que eu coloco aqui no livro é sobre a questão do batismo. Se nós tomássemos consciência do que aconteceu no dia do batismo, Graça, com certeza nós viveríamos de cabeça levantada. Nós viveríamos de maneira diferente, porque o que aconteceu no nosso batismo? O que aconteceu foi que nós somos marcados por Deus. Deus nos assumiu, fomos assumidos na igreja, filhos no filhos, e nós carregamos uma marca, a marca da graça de Deus, do Espírito Santo.
1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nossa. Se isso não é motivo para viver, né, com uma positividade no sentido de acreditar, eu não posso desistir, eu não posso desanimar. Eu tenho todos os motivos, todos nós temos motivos para desanimar o tempo todo, mas a confiança na graça de Deus, a confiança na palavra de Deus me ajuda a retomar sempre. Que é o que eu cantei no início, né? Eu creio que estás cuidando de mim. É aquilo que o Senhor disse. Acreditar e acreditar que Deus está cuidando, né? Não falar apenas da boca para fora, mas um exercício. O Senhor diria que o que falta muitas vezes em nós, eu tenho certeza que muita gente que está em casa está se identificando, dizendo, puxa, eu tenho desistido de lutar pela minha vida. Porque vamos falar da nossa vida em particular. Por quê? Porque não tem como eu lutar pelo outro se eu não estou lutando pela minha vida. Sim. Não tem como eu doar para o outro aquilo que eu não faço para mim, né? E aqui a gente está falando de um recomeço, de uma mente positiva voltada para a fé. Aquilo que a fé nos proporciona, de nos levantar e de fazer nós recomeçarmos na celebração eucarística, renovar o nosso batismo todas as vezes. Então, assim, o Senhor acredita que essa falta de exercício, muitas vezes, que nós não fazemos, de persistir mais em todos os momentos sagrados que nós temos, é o que nos leva a fraquejar às vezes? Eu gosto de uma frase do Nietzsche, até o Viktor Frankl, eu estudo o Viktor Frankl, eu faço logoterapia, né, uma pós-graduação em logoterapia, e ele cita muito uma frase do Nietzsche que diz assim: quem tem um porquê viver, supera quase qualquer como. Quem tem um porquê viver, um porquê estar neste mundo, supera quase qualquer como. Isso para dizer, qual é o sentido da sua vida? Qual o sentido do seu viver? Todos nós temos um sentido em estar no mundo. Se não temos, devemos descobrir. Ele até fala nos livros que o sentido ele precisa ser encontrado, mas ele é individual. Então eu preciso encontrar o sentido para a minha missionaridade, o sentido para o meu sacerdócio, mas esse sentido que eu vou encontrar, e vou encontrar em Deus, porque nós cremos no Senhor, ele é diferente do seu sentido. Então o sentido não pode ser dado, ele precisa ser encontrado. E este encontrado é a partir daquela experiência que eu faço com Deus, com a graça de Deus, de me ver mesmo amado pelo Senhor, né, e restaurado pela misericórdia de Deus, aí eu consigo dar passos. Porque recomeçar é uma palavra até bonita, motivadora, mas recomeçar, irmão e irmã, é um desafio. Porque você tropeçou e você precisa retomar novamente, precisa se levantar. Mas aí está o segredo, se há disposição no coração, o Senhor está ao nosso lado para nos reerguer, para nos levantar. Mas se eu não quero, o Senhor vai nos deixar livre, não é? Eu gosto daquela palavra que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu vou continuar batendo. Mas nós temos da abertura do coração para Deus. Deus nos deu o livre arbítrio. Sim, para que mas nós essa façamos a nossa dificuldade escolha. das pessoas é isso. A entender, né? A entender que nós não somos marionetes na mão de Deus, né? O Senhor tem o melhor para nós. Eu costumo dizer que o Senhor nos criou sim para ser feliz. Agora, temos as cruzes, temos as dificuldades, temos os sofrimentos, sim, isso faz parte da realidade humana, não é verdade? Nascer já foi ali um desafio, nós estávamos lá no útero da nossa mãe, né, no aconchego do útero da nossa mãe, nós precisamos, aí no tempo certo, nascer. Este nascer já foi um sofrimento. Eu brinco que as crianças choram, não choram à toa não, choram porque vieram a um outro mundo diferente. Depois começa a nascer os dentes, por exemplo, né? Aí vai lá choro e febre e tudo mais, não é? Adolescência, o próprio criança, né? A época da criancice, adolescência, são desafios que nós somos chamados a ir superando o tempo todo. Então, a cruz, o sofrimento, faz parte da realidade humana. Mas como eu enfrento esse sofrimento? Como eu enfrento, carrego essa cruz, que é o segredo. E aqui entra a experiência de Deus, né? A palavra de Deus em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me dá força.
Então, não é que nós podemos somente por uma questão da nossa mente, da nossa disposição interior. Não, eu me disponho, eu vou lutar, mas eu sei que é Deus que me dá força. Exatamente. É nele que eu me fortaleço. E assim, nós como seres humanos, que temos nossas dificuldades, alegrias também, nós precisamos, como o senhor disse, deu exemplo, eu sou mãe, tenho um de 10, uma de 2. Então, você assim, entende bem o que eu falei. E são etapas totalmente diferentes, um do outro. E eu achei interessante você citar sobre a questão de queda do dente, depois vem a adolescência, depois vem... E na nossa vida é assim, como caminhada. E entender, se conhecer e ter esse relacionamento íntimo com Deus faz com que a gente entenda cada etapa, porque na nossa vida vai ter momentos que eu vou estar pulando de alegria, vou ter realizado algum sonho, mas vai ter em outro que eu vou estar chorando talvez por um luto, e aí saber viver esse momento sem desistir dos outros, sem desanimar e não olhar mais para trás. E eu lendo alguns trechos do livro, falando sobre essa questão de acreditar, de recomeçar, de olhar para frente. Acho que a mente positiva, ela é nossa vida. Exatamente, é olhar para frente. E aí me faz lembrar tantas passagens, mas aquela que a gente conhece tanto, onde... leva-nos a lembrar, ele deixou tudo para trás, quando foi chamado, levantou, e a única coisa que tinha de importante, deixou para seguir Jesus. Então, assim, a gente um pouco desapegar, padre? O senhor fala um pouco disso também no livro, desapegar de coisas passadas que nos machucam, não é esquecer. A gente não esquece e não apaga o passado, mas é olhar com uma mente positiva, usando da fé, para que a gente possa caminhar, e deixar as coisas vão ficando para trás. Me recordei aqui, quando você falou agora de deixar as coisas para trás, Hebreus 12 diz assim: portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e leva à perfeição. Então, é isso mesmo. Às vezes, as pessoas chegam até nós, tanto na confissão como na direção espiritual, e elas falam assim: padre, reza para eu esquecer o meu passado. Aí eu brinco assim, que eu gosto de brincar um pouco também, porque isso é bom, faz bem. Eu falo, então tá bom, então eu vou rezar para que Senhor Jesus toque na mente dessa pessoa e apaga a memória deste irmão. Aí a pessoa já fica, opa, não está certo. Por quê? Não tem como esquecer a nossa história. Não tem o que esquecer, como nós esquecemos as coisas boas que aconteceram na nossa história, como coisas que não foram tão boas. Nós não acertamos sempre, mas tem como ressignificar a nossa vida a partir do encontro com Deus. Amém. Tem como ressignificar a nossa caminhada a partir de uma experiência com a graça de Deus, uma boa confissão, por exemplo. Eu gosto de uma expressão que acontece, eu sou encantado com os sacramentos, porque os sacramentos são da igreja, e às vezes nós não aproveitamos esses sacramentos, não aproveitamos aquilo que é próprio nosso. Eu atendia uma confissão, hoje ainda atendia uma confissão, e eu disse para a pessoa, eu disse assim, sabe o que acontece, está acontecendo nessa confissão? Ele fez escreveu assim no papel, acontece uma verdadeira ressurreição espiritual na alma do penitente, do fiel. Olha que bonito. Além de outras coisas, retorno à graça de Deus, forças espirituais para continuar lutando, mas acontece uma ressurreição espiritual. Então, olha que bênção. Então, essas graças, essas bênçãos, nós precisamos assumir na nossa vida. Irmão, o demônio vai te tentar jogar para baixo, vai tentar te deixar prostrado, porque esse é o papel dele, nos desanimar. O demônio tem raiva de uma alma alegre, dizia São João Bosco. O demônio tem raiva de uma alma alegre, de alguém que não desiste, de alguém que está sempre retomando, recomeçando. Por quê? Porque confia em Deus, na graça de Deus. Amém. Eu escutei uma frase esses dias que me marcou: santo é aquele que não desiste. É um processo, nós vivemos e buscamos a santidade, e para vivê-la
não podemos desistir. O papo tá bom demais, né, gente? Dá vontade de ficar aqui conversando. Fique aí, porque nós vamos continuar. No próximo bloco, nós vamos ter o psicólogo Guilherme Ramos, que vai falar também um pouco dessa mente positiva, já do lado da psicologia, nos dando dicas e falando um pouquinho sobre isso. E você fique aí e eu canto para você, eu creio, e já já o Bela Graça está de volta. Eu creio sim. Eu creio sim, eu creio sim, que está cuidando de mim. Eu creio sim, eu creio sim, que está cuidando de mim. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Eu falei que era rapidinho o intervalo, já estamos com o programa Bela Graça de volta e o papo está rendendo. Tenho certeza que você está aí, ó, ligadinho, ligadinha, prestando atenção. E eu não posso deixar de fazer o convite novamente. Ligue para nós, para que você no final possa receber essa bênção especial do Padre João, que está aqui conosco hoje. Do ladinho de Nossa Senhora das Graças, nós vamos entregar todos os seus pedidos. Então, ligue para nós. E continuando o nosso programa com esse tema mente positiva, a diferença para uma vida melhor. É isso que nós queremos para você. Eu quero chamar então o meu segundo convidado, Guilherme Ramos, ele que é psicólogo e vai falar conosco um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vindo. Pode se assentar ali no sofá, fique à vontade. Muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada por aceitar o convite. Ô Guilherme, nós estávamos aqui, eu acredito que você nos bastidores, né? Ouvindo aqui o padre falando. E é encantador esse tema, né? Recomeço. Nós aqui falamos um pouquinho sobre a questão da fé. Deus acredita em você. E eu acredito que a psicologia entenda esse lado da fé como importante para o crescimento, para o autoconhecimento, para que a gente possa realmente ter uma vida mais plena, como diz hoje por aí, né? Perfeito. Isso é bastante importante, que dá um propósito, né? Tanto um acalento, momentos difíceis, e a vida pode estar cheio deles, né? Então isso te dá forças, isso realmente permite um propósito, uma conexão, isso em vários momentos, isso realmente impulsiona. Pode dar forças, pode auxiliar a pessoa a desafiar as demandas que vai vir pela frente, né? Exatamente. E para que a gente possa continuar o nosso bate-papo, eu quero que vocês acompanhem um material que vai falar um pouquinho sobre esse autoconhecimento. Acompanhem. Será que você realmente se conhece? Acho que não, né? Por quê? Eu acho que o ser humano, ele é bem... Acho que tem muita vida, assim, tem muita coisa para se conhecer, né? Você acha que com a maturidade a gente vai ter? Com certeza, a maturidade, ela faz com que a gente se conheça um pouco melhor, com certeza. Acho que nunca a gente se conhece totalmente, assim, né? Acho que sempre falta alguma coisa, né? Não completamente. Por quê? Porque eu acho que quem só conhece a gente verdadeiramente é Deus, né? Não. Por que não? Não, porque a gente tem... você hoje pensa uma coisa, amanhã você muda de pensamento. Então você não se conhece de verdade. Quanto mais você vive, mais você fica sabendo o que você pode fazer para melhorar. Mas quanto mais o tempo passa, mais você tem a oportunidade de se reconhecer. Mas afinal, o que é autoconhecimento? Essa analista comportamental explica que o processo não é tão simples. Autoconhecimento é a capacidade e é a habilidade que temos, que precisamos ter para saber e conhecer a nós mesmos. E para adquirir o autoconhecimento, nós precisamos aprender. Nós adquirimos as crenças, as verdades, os valores, os princípios da nossa cultura.
e do nosso momento histórico. E nem sempre essas crenças, valores, a cultura corresponde ao que nós somos. A Gisele é professora há 25 anos e assumiu a direção de uma escola há pouco tempo. Foi o autoconhecimento que a ajudou a encarar os desafios da nova função. Quando eu assumi a direção, eu passei por um processo muito doloroso de transição, né? Porque como eu falei, eu passei 25 anos fazendo a mesma coisa e de repente eu me vi numa situação totalmente nova. Então veio muita insegurança, no início toda aquela carga de novas responsabilidades mexeram muito comigo. Então eu fui procurar profissionais que pudessem me ajudar a passar por todo esse processo. Mas por que é tão importante pensar sobre si mesmo? São as nossas emoções, são as nossas maneiras de lidar com as emoções, com a inteligência emocional, que é muito importante, é que vai caracterizar o nosso comportamento. Começar a se conhecer de verdade não é fácil, mas também não é impossível. Fique atento a alguns sinais. Você pode ter um insight através de um livro. Então, nesse processo, ele é algo que vem de várias maneiras. Um filme, um livro, os programas de coach, as terapias que dão para nós todos os processos de autoconhecimento, nós podemos ter em qualquer ação, mas os privilegiados são esses organizados, esses formatados para você. E como saber se você está no caminho certo do autoconhecimento? Nós precisamos aprender a olhar para trás. Olhar para trás não é para ficar lá no passado e sofrer ou viver a felicidade do passado, mas é olhar o passado para vermos o que nós já mudamos. A Gisele tem certeza de que olhar mais para si mesma foi a melhor escolha. A Gisele que eu fui ontem não é mesmo a mesma Gisele que está aqui conversando com você hoje. Então, o que eu aconselho as pessoas fazerem? Busquem ajuda e, principalmente, estejam dispostos a se conhecer para então poder conhecer o outro também. Que interessante, né? É isso que nós queremos hoje aqui falar, tanto na sua parte espiritual, quanto no seu conhecimento pessoal. Você se conhecer. E aqui hoje, tanto o Padre João quanto o Guilherme vai trazer agora um pouquinho para nós esse lado da psicologia. O que você recebe no teu consultório sobre essa questão da positividade? Hoje a gente vê mesmo, é isso, são muitas pessoas mais para o lado negativo, deixando de acreditar em si, é isso? Tem momentos, né? Momentos da vida que são mais fáceis, são mais gratificantes, são muito alegres, e tem momentos que são mais difíceis. E aí, nesses momentos, que às vezes pode faltar forças, né? E quando a gente fala de psicologia positiva, a gente está falando de uma forma de se relacionar com a sua vida, se relacionar com as suas demandas, com os seus desafios. E nessa forma de se relacionar, a gente pode ter algumas estratégias que ajudam a gente a ganhar forças, continuar em frente, mesmo em um momento difícil, né? E aqui a gente está em um momento realmente que é bastante ilustrativo disso. Temos uma condição sanitária bastante importante, condições financeiras, a gente está um pouco mais afastado das pessoas que a gente gosta. Mas tem como olhar para isso e enfrentar uma situação de forma mais positiva, né? E isso é bastante importante. Passe para nós isso. Então, por exemplo, a gente pode estar falando aí com os nossos ouvintes, espectadores, talvez uma dificuldade financeira, né? Como exemplo. A gente pode lidar com isso de formas diferentes, né? Eu posso pensar essa dificuldade, né, pela seguinte ótica: nossa, eu estou devendo, eu estou com dificuldades, eu não consigo pagar todas as minhas contas. E se eu sempre ficar pensando dessa forma, é desesperador, né? É realmente bastante difícil. Mas eu posso também ter um enfrentamento. Não, deixa eu fazer as contas. Como que eu posso lidar com isso? Eu não consigo pagar esse mês tudo, mas será que eu vou conseguir pagar em 2 meses, 3 meses? E eu começar a olhar mais para essa questão. Olha só, eu estou pagando gradualmente as minhas contas e daqui 7, 8 meses, tudo estará bem. Como que eu posso fazer, questão financeira, uma renda extra? Perfeito. Pensar em alguma coisa, em se movimentar, como o padre dizia, né? Até mesmo, né, nesse tempo de pandemia,
quantas pessoas se reinventaram, né? Perderam o emprego. Eu conheço algumas pessoas, né, que perderam o emprego, por exemplo, abriram um lavacar. Uma outra que perdeu o emprego começou a trabalhar com salgados. E hoje está ganhando mais do que no seu emprego antigo. Então, quer dizer, essa capacidade que o ser humano tem de ir além, né, doutor? Perfeito. Né? Perante uma dificuldade, achou um novo propósito, novas alternativas e que vários casos, né, como que você citou agora, que achou inclusive formas mais leves de conduzir a vida, mais positivas, mais gratificantes e que estão desfrutando, mesmo numa condição como essa, uma qualidade de vida maior. E não ter vergonha, né? Eu acho tão importante, já que nós chegamos nesse ponto da pandemia, das pessoas se reinventarem, tantas pessoas que nos acompanham agora passando pelo mesmo momento. E eu também tive a oportunidade de ver amigos, nós que somos do meio do evento, pessoas que eram donas de equipamentos gigantes, de caminhão, se readequando e vendendo fruta, com orgulho, postando como incentivo. Isso, para mim, é uma pessoa positiva, que naquele momento ela sabe que vai passar, um dia possivelmente ela vai voltar à sua função, e você recebe essas pessoas com essa mente talvez negativa e precisa ser trabalhada, claro que cada uma por um motivo, né, por uma circunstância, mas você tem visto esses relatos e é possível trabalhar e ajudar essas pessoas a ter uma visão melhor da vida? Com certeza. Muito disso está atrelado, às vezes você não conseguir ver caminhos, né, por onde seguir, como seguir. Né? E a pessoa às vezes está no escuro, né? Sem saber como ir adiante com a sua vida. E muito desse processo envolve tanto autoconhecimento, ela entender a sua situação, como ela está sendo afetada, e também um processo, né, de planejamento de vida. Né? Como eu posso seguir em frente? Quais são as alternativas? Doutor, né? O senhor falando aí, me lembro também, porque a gente trabalha com pessoas, com o ser humano, a história de vida da pessoa. Às vezes ela ouviu sempre que não ia dar certo, por exemplo, ou ouviu palavras muito negativas na sua vida, às vezes na infância ou adolescência. Isso influencia? Com certeza. Então ela pode ter realmente um histórico de vida em que muitas vezes ela foi deslegitimada. Né? Não, você não consegue, você não é capaz. Isso pode ser tão forte que a pessoa pode acabar acreditando. E aí parte do trabalho é justamente mostrar o oposto. Não, você é capaz. Talvez a gente precise, né, também desenvolver algumas competências novas, né, um suporte, mas certamente você será capaz. Olha que interessante isso no sentido da educação dos pais, né, dos filhos, né? Essa mente positiva vem do berço, né? Eu como mãe, eu penso muito nisso, né? A gente incentivar o filho e sempre ver que há coisas positivas nele. A criança na escola, existe lá 10 matérias. É claro que ele não vai ser bom em 10 matérias, não vai se sobressair, mas alguma coisa ele vai sobressair, e naquele ponto a gente incentivar. Então, assim, são dicas importantes e aqui nós, como Obra Evangelizar, como Bela Graça, a gente quer mostrar para vocês o equilíbrio, né, Padre? Acho que o senhor aqui melhor do que ninguém, e dizer que pode existir um equilíbrio entre o conhecimento científico e o espiritual. A gente usar aí esse dom que Deus deu para os psicólogos, junto com o sacerdócio, né? Eu estou rindo porque eu me recordei de uma família onde eu visitei, até são próximos, bem próximos, e tinha lá o rapaz, o jovenzinho, adolescente, 12 anos de idade, e ele tirou algumas notas boas, né? A maioria das suas notas foram boas. E o pai falou assim, não fez mais que obrigação, você só faz isso. Tadinho. Imagina, né? Ele se esforçou, então, este cuidado, como você mesmo falou, né? Esse cuidado de incentivar também. Eu falo para os pais sempre, olha, procura também valorizar as coisas boas que o seu filho faz. Porque às vezes só cobra, só isso. E não é por aí, né, doutor? Isso não contribui também, né? Com certeza. E aí você falando me remete a uma outra questão também, que é importante a gente valorizar e reconhecer não só o resultado, mas o processo. Talvez a nota no final não tenha sido tão boa assim, mas você viu que ele se dedicou, se esforçou. E para resolver, né, para chegar nessa nota excelente, é necessário esforço. Então, fortalecer isso, reconhecer, valorizar esse empenho, que é o trajeto, é o caminho, é extremamente importante. E assim, eu lendo aqui, está escrito recomeço. Deus acredita em você. Então, se Deus acredita em mim, eu também tenho que acreditar nas pessoas. E antes de eu dar um recadinho muito especial, eu destaquei aqui
uma frase que o Senhor coloca no livro. E eu quero compartilhar com o Guilherme também. Eu não sei quantos são os seus sonhos, ou se você ainda os tem. O que sei é que é possível restabelecer um tempo novo a partir de hoje. Recomeçar a sonhar novamente e acreditar que em Deus tudo pode se realizar. Por que eu separei? Porque tudo isso que nós estamos falando cai na educação dos filhos, na mente positiva, porque quando você deixa de ter essa mente, você deixa de acreditar nos sonhos. Mas, calma lá, que antes de a gente falar, vamos deixar essa questão dos sonhos para depois. Eu preciso dar um recado muito especial, porque quem acompanha o Bela Graça sabe que agora nós temos um parceiro novo aqui no programa, na casa, na obra Evangelizar, que é a Peregrina Brasil Turismo. Realizar seus sonhos é a nossa missão. O que quer dizer isso? Que vai além de apenas uma viagem. A Peregrina Brasil quer realizar o teu sonho de viver um dos momentos mais especiais da sua vida. Como fazer isso? É só você ligar 11 97032 5550. 11 97032 5550 ou entrando no site peregrinabrasil.com.br. Ah, mas eu não tenho, eu não sei. Tire suas dúvidas. Não deixe de ligar e procurar saber. E agora, nesse momento, você vai conferir uma das peregrinações que vão acontecer esse ano ainda e que você pode fazer parte junto com a Peregrina Brasil. Olá, meus irmãos, olha que convite irrecusável. Uma peregrinação para o Egito, Jordânia, Israel e Roma, comigo e o Padre Thomas. Saída 6 de julho. No Egito, vamos conhecer as pirâmides, o Museu do Cairo. Na Jordânia, vamos ao Monte Nebo e a passagem do Mar Vermelho para a Terra Prometida. Em Israel, vamos conhecer Belém, Jerusalém, Caná, Cafarnaum, Cesareia Marítima, Massada e tantos outros lugares que vamos ficar assim permeados com a graça de ler o Evangelho no lugar onde o fato aconteceu. E em Roma, vamos conhecer as principais basílicas e vamos rezar muito. Tudo isso pela Peregrina Brasil. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Você conferiu, você pode estar nessa peregrinação, basta você ligar 11 97032 5550 ou peregrinabrasil.com, está passando aí para você. O importante é você lembrar que a Peregrina quer realizar o teu sonho de viver um momento muito especial. E agora nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, mas antes disso, nós vamos por um breve intervalo e já já nós voltamos e vamos falar sobre sonhos. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já. Enche este lugar, enche este lugar com tua força, com o teu poder. Enche este lugar, enche este lugar. Essa força que vem do Espírito Santo, que nós retornamos ao nosso programa Bela Graça. E você já sabe que nesse bloco é um momento especial no nosso programa, em que nós vamos entregar o pedido que você fez, que você ligou aos pés de Nossa Senhora das Graças, e hoje com uma bênção super especial, porque nós temos um sacerdote aqui no nosso programa. Então,
espere aí, mande, ainda dá tempo. Ligue para nós, esse número que aparece para você, 41-3221-6060. Faça o teu pedido, que ainda dá tempo. Nós queremos rezar por você e também queremos que você se torne um associado. Você ainda não é. Faça parte dessa família Evangelizar. Vamos levar ainda mais longe a evangelização para que mais pessoas possam voltar a acreditar nos seus sonhos, né, Padre? E eu aí li, né, no bloco anterior, sobre esse trecho tão lindo, né, Guilherme? E eu queria que o senhor falasse sobre isso. E eu acredito muito a importância de falar sobre sonhos. Tem muita gente que tem guardado os seus debaixo aí do tapete, dentro da gaveta. A pessoa vai desanimando aos poucos, né? Às vezes ela cria ali os seus planos, os seus projetos, e não sai como ela planejou, mas ela não pode deixar de sonhar, né? Porque eu coloco, né, Deus acredita em você. Se Deus acredita em você, e para nós, né, nós católicos, cristãos, nós temos a certeza, nós não estamos só, nós não batalhamos só, né? Tudo posso naquele que me dá força. Então, eu preciso continuar sonhando que é possível um mundo melhor, por exemplo, uma sociedade melhor, né? Que é possível nós amarmos uns aos outros, como a palavra de Deus nos pede, né? Porque se Deus acredita em mim, e Deus me perdoa, e Deus me chama a um tempo novo, então a partir da experiência que eu faço de Deus, é possível sim amar o próximo, é possível recomeçar, né? Mas eu gosto de 3 palavrinhas, quando eu até mesmo vou conversar com as pessoas. Quem eu sou? E quem eu sou, as pessoas às vezes me respondem, doutor Guilherme, me responde assim, às vezes eu peço para escrever, né? Aí elas começam a filosofar, e eu começo, quem eu sou para mim mesmo, né? Quem eu sou para o outro? Quem eu sou para Deus? E tem pessoas que citam uma frase de Santa Teresinha diz assim, eu sou o que Deus pensa de mim. Então é fácil falar isso, né? Lógico, Santa Teresinha era Santa Teresinha. E aí eu falo assim, e o que você pensa que Deus pensa de você, né? Como você se vê para Deus? Porque esse autoconhecimento nos ajuda a retomar, a recomeçar, a não desistir de nós mesmos, a não desistir do outro, a não desistir da nossa família, né? Então, quem eu sou? Sou filho amado de Deus, fui pensado por Deus, como está na palavra, mas eu me considero esse filho amado? Eu me considero essa pessoa valorizada por Deus? Depois, onde eu estou? Onde eu estou diz da realidade que o Senhor apresenta a mim hoje, como missão, por exemplo, né? Família que eu tenho, não adianta eu querer a família do vizinho, esta é a minha família, né? Então, onde eu estou? É assumir a realidade onde você está hoje, assumir a missão, assumir a família, assumir o seu trabalho, assumir com as dificuldades e com as coisas boas. E para onde eu vou? Tem um sentido, nós não sofremos no mundo à toa, né? Nós estamos a caminho da Jerusalém Celeste. Para nós, católicos, nós temos a certeza, o mundo, as realidades do tempo presente são passageiras, então isso me ajuda a sempre ir além, a não parar, a não desanimar, por mais que existem fases da nossa vida que às vezes nós desanimamos também, né? Exatamente. E doutor Guilherme, eu coloquei no meu story sobre o programa de hoje, pedi para as pessoas colocarem sobre seus sonhos, se elas são mais para o positivo, se elas andam meio, né, no negativo. E eu recebi algumas mensagens de pessoas dizendo assim, eu acredito, eu tenho acreditado que eu vou realizar meu sonho. Aí colocaram, eu vou abrir uma loja. Outras colocaram, eu creio, né, eu vou abrir, eu vou ter. A outras, eu creio que eu vou achar meu José. Outras, eu creio no meu relacionamento vai ser reconstruído. Isso é importante, acreditar em si, né? E aí, claro, tomar as devidas atitudes, não ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Perfeito. Precisa tomar essas decisões, olhar para frente e seguir em frente realmente. Então, se tem uma expectativa, tem um sonho, tem um desejo, quais são as etapas para chegar nele? Né? Pode colocar até no papel. Perfeitamente, isso ajuda bastante, né? E definir metas, né? Realmente etapas. Você deu um dos exemplos, né? Fazer uma loja, construir uma loja.
Isso é um investimento O significativo. que eu preciso para fazer essa loja? O passo a passo, em quantos meses, o investimento mensal, o que eu preciso verificar, questões legais, questões de logística, tudo mais. Então, etapas, passo a passo, para você também sentir essa progressão. A loja não vai ficar pronta amanhã, depois de amanhã, mas um dia vai ficar. Exatamente. Eu sempre faço isso no início do ano, faço um projeto de vida, 6 meses. Quantos livros eu quero ler, eu gosto de ler, então quantos livros eu quero ler, se eu às vezes fazer um curso, esse projeto de vida, ou fazer uma pós-graduação, como estou fazendo, colocar no papel, como o doutor colocou, isso me ajuda. Eu lembro que eu coloquei no ano passado para ler todo o Novo Testamento, a Sagrada Escritura, como projeto de vida. Chegou no dia 30, faltavam 10 capítulos ainda do Evangelho de João, que era a última parte do Novo Testamento. Sentei lá, estava na casa da minha mãe. Sentei e li todos os 10 capítulos, porque era meu projeto de vida. Então, acho que isso ajuda, né? Mas quando vocês iam aqui conversando, eu me recordei de uma história dos 5 macacos. Que tinham 5 macacos numa árvore. 2 decidiram pular. Tinha lá umas bananas lá embaixo, então 2 decidiram pular. Quantos macacos permaneceram na árvore? 2 decidiram pular. Quantos permaneceram na árvore? É uma pegadinha. É uma mesmo. pegadinha. Permaneceram os 5. Porque as pessoas só jogam e falam assim, né? Permaneceu 3, 2 decidiu pular. Mas permaneceram os 5, porque 2 só decidiram. Não pularam. Então isso também diz. Exatamente. Das exatamente, atitudes. Não adianta eu colocar no papel, ter sonhos, ter planos de melhorar como pessoa humana, ou de abrir uma empresa. E não fazer nada. Eu tenho um bordão, assim, modo de falar, né? Um bordão, mas é algo bíblico, que é o crer, esperar e confiar. Eu acho que o princípio, né, para nós cristãos é esse. E na vida, crer, confiar, esperar. Então eu sempre falo para as pessoas, crê naquilo que você deseja, confia, espera. Nós que trabalhamos o espiritual sempre falamos, espera em Deus, mas faça a tua parte. Eu acredito muito nisso, eu também sou de que escrevo, sou da que penso assim, eu quero isso, e não importa o tanto que vai demorar, eu vou batalhar, um dia vai chegar. No meio do caminho a gente chora, às vezes desanima, mas recomeça. E é isso que nós hoje... Gente, quanta dica! Se você hoje não tirar o teu sonho da cabeça, colocar no papel e depois começar, eu vou aí na sua casa bater em você. Né, padre? Dá vontade de ir falar assim, vamos menina, acorda vamos menina. Vida. Acorda pra vida. Mas olha, aproveitando esse momento de dicas, eu quero deixar você com a nossa parceira Marina Damo na Dica da Graça. Olá, gente linda do programa Bela Graça, da minha amada amiga Graciele. Hoje começa esse momento com uma pergunta. Como podemos fugir de pensamentos negativos e exercitar pensamentos positivos diante de muitas más notícias que o mundo tem espalhado entre nós, especialmente sobre o coronavírus? E a dica, a regra de ouro vem da palavra de Deus, que São Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, e a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tenha o hábito de meditar a palavra de Deus diariamente. Memorize alguns versículos e quando vier um pensamento negativo, imediatamente troque por uma palavra positiva da Bíblia. E você viverá na paz. Obrigada, Marina, por mais essa dica da graça preciosa. A Marina, que é parceira nossa e traz sempre uma mensagem bíblica e espiritual. E eu quero agora convidá-los para a gente fazer um momento tão esperado, Padre. E hoje eu vou deixar essa missão
para o Senhor. Então eu convido vocês a estarem aqui do lado de Nossa Senhora das Graças, ela que é escolhida, foi escolhida no nosso coração para ser a padroeira, Padre. E a gente sempre motiva as pessoas a colocarem os seus pedidos, a ligarem, mandarem para nós. Então que nesse momento o Senhor possa direcionar um pedido, uma intercessão dela para esses pedidos e dar a bênção para nós. Queremos apresentar diante da Virgem Maria tantas pessoas, talvez até mesmo você tenha motivos para desanimar, motivos para desistir, talvez até mesmo da vida, diante de tantas realidades que você já viveu, diante de tantas coisas que você já superou. Mas fique com a parte boa, irmão e irmã, não desista, não desanime. Nós estamos diante de, lógico, aqui representada nessa imagem, a Virgem Maria, a Virgem Mãe de Deus, que não desanimou, não desistiu. Eu costumo dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, eles tinham todos os motivos para desanimar, que foram perseguidos já logo no nascimento de Jesus, pois toda a vida de Jesus, seu sofrimento, mas Maria estava lá até a cruz, e depois com a igreja no cenáculo e prosseguindo junto com a igreja. Virgem Mãe de Deus, nós apresentamos os teus filhos e pedimos que a Senhora interceda, entre agora nos lares, nas casas, nos corações das pessoas, para que eles possam retomar, para que possam ressignificar a vida, a história, o coração. Sim, Senhor Jesus, toca por intercessão da Mãe de Deus, nas pessoas que estão talvez com a depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tantas realidades. Nós queremos pedir, Virgem Maria, visita, com a sua intercessão, visita os teus filhos no dia de hoje, e que a bênção de Deus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, misericordioso, desça sobre você e permaneça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre, pela sua presença. Obrigada, Guilherme, por fazer parte do nosso programa. Seja sempre bem-vindo, viu? E eu agradeço a oportunidade. E Obrigado. dessa forma, a gente vai encerrando. Eu quero agradecer a presença do meu esposo. Prometi para mim, no meu coração, Padre, que eu não vou esquecer de agradecê-lo no final. Eu sempre recebo e às vezes no final eu esqueço, mas eu preciso agradecer, porque nós falamos aqui tanto de mente espiritual, de sonhos, e a família é isso, a gente constrói sonhos juntos, e eu e ele estamos vivendo esse sonho de Deus na nossa missão, aqui na TV Evangelizar, porque você está conosco. Muito obrigada pela sua participação, e eu te convido a sexta-feira estar aqui na TV Evangelizar para mais um programa Bela Graça. Intercede por nós, ó Maria. Intercede por nós, ó Maria. Vem rogar por nós, Mãe da Luz. Vem mostrar o caminho que leva ao seu Filho Jesus. Como vinho a nos transformar, e com seja o que houver, ela diz novamente: fazei o que ele vos disser. Deus abençoe, e até sexta-feira com mais um programa Bela Graça.